E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa segunda parte dessa primeira aula. Vamos lá. Então, como a gente falou na semana passada, né? Como não ser enganado? A diferença de um juízo de fato e de um juízo de valor, ou fato e opinião, certo? Então, a gente falou sobre isso aqui, eu vou passar rapidamente, só lembrando que, né? São dois tipos de juízos que existem, né? Juízo de fato e juízo de valor. A diferença básica é que um juízo de fato vai descrever algo, vai relatar um fato, enquanto um juízo de valor vai atribuir uma qualidade a algo. Então, um exemplo besta aqui é desse gato aí, né? Tem um gato sentado no vaso. Isso é um juízo de fato. Estou descrevendo algo que eu estou vendo. Esse gato é feio, juízo de valor, porque eu estou atribuindo uma qualidade a este fato. Né? Quando você pega um fato e atribui uma qualidade, diz que é bom, que é ruim, que é feio, que é bonito, que é gostoso, que é desagradável, enfim, você está atribuindo uma qualidade, passa a ser um juízo de valor. A gente viu vários exemplos aqui, né? Do Bill Gates, da Anitta, da vovó, e o último foi esse aqui, né? Então vamos dar continuidade de onde paramos. Então a gente parou aqui. Não viu essa parte, né? Vamos ver agora. Então, o juízo de fato é contrário a um juízo de valor. Então, se eu digo, está tendo aula de filosofia agora, isso é um juízo de fato. A aula de filosofia está chata. Isso é um juízo de valor. O juízo de fato é contrário a um juízo de valor? Sim ou não? Eu escutei um sim. Quem disse sim, errou. Porque não é contrário. Contrário é quando o contrário de sim é não. O contrário de não é sim. O contrário de verdade é mentira. O contrário de verdade não é um valor. Então, um juízo de fato precisa ser verdadeiro para ter esse nome. Se for falso, não se torna um juízo de valor. Se torna um juízo falso. Então, fato e valor são coisas completamente diferentes. Certo? Juízo de fato e juízo de valor são coisas diferentes e não contrárias. Vamos ver algum exemplo aqui. Se digo, aquele político é o presidente do Brasil. Isso é um juízo de fato ou um juízo de valor? Se o político realmente é o presidente, então temos o quê? Temos juízo de fato. Igual, tá vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa é política e é o presidente do Brasil. Fato. Mas, se o político não é o presidente do Brasil, então temos um juízo errado, um juízo falso. Mas se eu digo, aquele político é ruim, isso é que tipo de juiz é esse? De valor. Então, ficou claro? Se eu digo o político é ruim, o político é bom, o político é maravilhoso, o político é eficiente, o político é desonesto, isso é qualidade, juízo de valor. Se eu digo Lula é o presidente do Brasil, Bolsonaro é o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso é o ex-presidente do Brasil, juízo de fato. Se eu digo Rubens Saltador dos Santos é ex-presidente do Brasil, isso é um juízo errado, certo? Então, se eu falo Rubens Saltador dos Santos e sou o ex-presidente do Brasil, isso não é um juízo de valor, nem muito menos juízo de fato. É um juízo errado, porque eu não sou ex-presidente, muito menos ex-presidente do Brasil. Deu para ficar claro? Deu para ficar claro? Certo? Um juízo de valor não é contrário ao juízo de fato. É diferente. É uma outra coisa. Certo? Dito isso, vamos ver isso aqui. Então, a gente viu que tem dois tipos de juízo.
Juízo de fato, juízo de valor. O que a gente não viu ainda, vai ver agora, é que existem dois tipos de juízos de valor. Existe o juízo de valor moral e o juízo de valor estético, certo? Então vamos analisar isso aqui. Vamos atribuir a isto aí juízos de fato. Então, se eu falar o seguinte, isto é uma pintura, isto é um quadro, isto é uma obra de arte, isso é um juízo de fato ou não? Sim, claro. E óbvio, é um juízo de fato. Eu estou descrevendo o que estou vendo. Isso é um quadro, isso é uma pintura, isso é uma obra de arte. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. É um fato. Não tem como discordar. Certo? Juízo de valor moral. Se eu digo o seguinte: essa obra de arte é caríssima, é valiosíssima, ou é barata, não tem valor, é insignificante, não tem significado. É um juízo de valor moral. E o que seria um juízo de valor estético? O estético está mais ligado à aparência, certo? À aparência. Então, se eu digo assim, essa obra é feia, é bela, é linda, é agradável, é desagradável, é feia, é horrível, eu estou me referindo ao juízo de valor. Óbvio que é de valor, estou atribuindo a qualidade. Isso. E é de valor estético. Então, estético tem a ver com aparência. O moral tem a ver com qualidades que não necessariamente têm a ver com aparência, certo? Então você vai no, você vê lá, está assistindo no jornal, você vê uma obra de, você vai no museu, você vê uma obra e lá de, né, você fala assim, como assim? Esse quadro, essa escultura vale 5 milhões de dólares. Um negócio horrível. Né? Você vai atribuindo um juízo de valor, e nesse caso é horrível, é estético. Isso é feio. Essa obra é feia. Como é que alguém quer ter isso em casa? Ou você viu aquela, sei lá, por exemplo, venderam agora um ex não, como é um colete salva-vida de uma pessoa lá do Titanic. Eu não sei se a pessoa morreu, sobreviveu com esse colete. Venderam por milhões lá de dólares. Eu vou dizer, mas absurdo, isso é muito caro. Isso não tem esse valor. Juízo de valor moral, certo? Então, para você não tem valor. Para a pessoa que comprou, tem. Afinal de contas, ela pagou milhões e um colete velho, porque foi alguém que usou durante o naufrágio do Titanic. Certo? Então, existem dois tipos de valores, sendo que o valor moral, os juízos morais, melhor dizendo, né, pode ser moral ou estético. Dito isso, vamos fazer uma breve revisão de tudo aqui agora, certo? Que tipo de juízos são esses? Eu vou colocar aqui alguns exemplos e eu quero que vocês me digam se esses exemplos são de juízos de estético, de valor, se for de valor, se é moral ou estético, certo? Então, o Congresso Nacional fica em Brasília. Juízo de fato ou de valor? O Congresso é inimigo do povo. Juízo de fato ou juízo de valor? Temos o pior Congresso da história. Juízo de fato ou de valor? Temos 81 senadores. Fato ou valor? O prédio do Congresso possui belas curvas. E o último é: os deputados defendem tudo o que é desagradável. Então vocês acham aí que tem juízo de fato e de valor? Se sim, os de valores seriam todos estéticos, todos morais, alguns estéticos, alguns morais. Então, deem pausa aí, tentem responder, que a gente vai responder agora, certo? Aí quem acertar tudo aí, parabéns. Então, primeiro, o Congresso Nacional fica em Brasília. Juízo de fato ou de valor? Óbvio que é um juízo de
fato. O Congresso é inimigo do povo. Juízo de fato ou de valor? De valor. No caso aqui é de valor moral, que não tem a ver com aparência. Professor, mas muita gente concorda com isso. Então isso aí não seria um fato? Não. Porque apesar de muita gente concordar com isso, outras discordam. Então, se há discordância, se não há unanimidade, porque não é um fato, não pode ser um juízo de fato, se torna de valor, certo? Muita gente vai dizer que não, o Congresso não é inimigo do povo, pelo contrário, o Congresso é amigo do povo, está lá para ajudar o povo, a população, voltando às causas que mais beneficiam o povo. Será? Temos o pior Congresso da história, juízo de fato ou de valor? Juízo de valor, muito bem, e mais uma vez de valor moral. Algumas pessoas discordam, temos o melhor Congresso dos últimos anos, porque nunca houve tantos deputados assim, porque nunca houve tantos senadores assados. Temos 81 senadores, já botei aqui antes, né? Fato, juízo de fato. Temos 81 senadores, 3 senadores por cada estado. Soma todos, dá 81. O prédio do Congresso possui belas curvas. Esse prédio aqui, você está vendo, vocês estão vendo. Então, juízo de fato? Não, juízo de valor. No caso agora é estética, ligado à aparência, certo? Você vê algo e aquilo ali lhe parece bonito, belo, feio, desagradável, horrível, horrendo, certo? E por último, os deputados defendem tudo que é desagradável. É o juízo de valor. Valor que é estético, né? Agradável, desagradável, tem a ver com aparência. Então é estético. Certo, fácil, facílimo, muito bem. Então, ó, por que confundir fato com opinião é perigoso? Então, por que eu dei essa aula para vocês? Né? Diferença do fato e da opinião. E como não ser enganado, que é o título da aula. Por quê? Primeiro ponto, são 4. Facilita a manipulação. Quando opiniões parecem fatos, fica mais fácil enganar as pessoas, manipular as pessoas. Então, vocês estão lá assistindo o jornal, vendo uma reportagem, ou lá no Instagram de vocês, vendo uma influência que vocês gostam. E ele vai lá muito malandramente e traveste uma opinião de fato. Mete um valor em algo e aquilo ali passa despercebido por você. Ele pega um fato e atribui várias qualidades àquilo e entrega para você assim, de modo assim você não percebe que aquilo ali não é o fato mais, aquilo ali é a opinião deles, é o juízo de valor que ele está dando àquilo acontecer. Certo? Então, primeiro serve para não sermos manipulados. Segundo, para não espalharmos fake news. Informações falsas ganham força quando não são questionadas. Então, quando você escutou lá o influenciador, o jornalista, a Jornal da Band, Jornal da Record, Jornal da SBT, Jovem Pan, Globo, não sei, assistindo lá, o jornalista pega lá uma notícia, enche de opiniões próprias e devolve para você, e você não percebe que aquilo ali não é um fato, é uma opinião. Então, se não é um fato, é uma opinião, é uma fake. Tem grandes chances de ser uma fake news. Isso é uma fake news, né? Você está sendo enganado. Prejudica decisões. Por isso que é importante a gente distinguir fato da opinião. Escolhas importantes passam a ser baseadas em achismo e não em realidade. Então, por exemplo, esse ano vamos ter eleição. Na verdade, vamos ter eleição. Então, imagina que está lá você escutando seu influenciador preferido, assistindo seu jornal preferido, escutando sua rádio preferida, e o jornalista, o radialista, o influenciador vai lá e pega e diz, ó, o político tal é assim, 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 assado, porque aconteceu isso. Então, ele pega um fato, aconteceu isso. E enche das suas opiniões, dos seus achismos, dos seus valores.
e praça pra ti. Aí você, caramba, esse político é assim mesmo, né? Não vou votar nele, vou votar no outro. É exatamente o outro que vai pegar o Brasil e vai deixar daquele jeito que a gente não gosta. E por fim, impede o pensamento crítico. Ora, se você não consegue diferenciar uma coisa simples quanto uma opinião de um fato, você não está pensando de forma crítica. Forma crítica é quando você vê, assistindo no jornal, fez. Ei, pai, sabe isso aí que o jornal de escola fala? Isso é a opinião dele, viu? Isso não é um fato, não. Ele pegou um fato e recheou de opiniões suas. Então, serve para ler para essas quatro coisas. Para a gente não ser manipulado, para a gente não espalhar notícia falsa, para não prejudicar as nossas decisões e para não impedir que a gente seja um cidadão crítico, que a gente entenda o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente assiste. E o que mais tem na internet hoje, vocês sabem muito bem, é isso. Gente querendo ganhar fama, dinheiro, atenção, com base, não importa no quê. E para fazer isso, muitas vezes eles deixam os fatos de lado e recheiam, com muito recheio de opinião, de valor. Tá? Não tem problema um jornalista dar a sua opinião. O problema tem em você não saber que aquilo é uma opinião, que aquilo ali é um valor que ele tem, que não necessariamente você tem. Tá? Então, quem estuda filosofia vai conseguir fazer essa diferenciação e isso faz toda a diferença. Então, turma, para a gente encerrar a aula, a primeira atividade que vocês vão fazer é essa daqui, primeira atividade do segundo bimestre, né? Dia a dia filosófico, que é mostre com exemplos como esse assunto está presente no seu dia a dia. Ora, como vocês estão assistindo os influenciadores de vocês no Instagram, aparece uma notícia, o teu pai está assistindo um jornal e tu está escutando aquele de lado, a diferença de juízo de valor e juízo de fato, ela está presente no seu dia a dia? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Provavelmente você mesmo todo dia fala vários juízos de fato como sendo de valor e de valor como sendo de fato, sem perceber. Né? Pelo menos fazia. Não faz mais porque agora você aprendeu. Você aprendeu. Certo? Então, escreva em no mínimo 10 linhas como é que esse assunto de juízo de fato e juízo de valor está presente no seu dia a dia. As aulas estão previstas para voltar no dia 18, voltando no dia 18. Aí daí em diante a gente continua o bimestre, só que agora de forma presencial. No mais, faça uma atividade e que a filosofia esteja conosco. Tchau!